Bom, dando continuidade, pessoal, bora lá. Posição relativa entre reta e plano. Agora o tópico trabalhado, depois posição relativa entre plano e plano. E depois distância. Entre reta e plano. Então, bora lá. Olha só. Aí vai começar com a primeira definição, que é a definição 6.3.1 das notas de aula. Lembrando que minha aula sempre está baseada, o livro está na descrição, ele sempre está baseado nas notas de aula do professor Paulino, da USP. Você encontra toda a nota de aula dele gratuitamente na internet. Definição 6.3.1. Bom, vai ser escrito da seguinte forma. Eu vou escrever essa definição e as próximas postas aqui de posição relativa entre reta e plano. Eu simplesmente vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V e alterar algumas coisas. Seja uma reta R definida vetorialmente como, seja a reta R definida vetorialmente como, e aí vai colocar aqui, tá? A reta R, e aqui tá a equação de uma dada reta qualquer, né? Para sempre eu ter um escalar por 300 reais, para lambda por 300 reais. Seja específico que esse lambda é R$1. E o plano π definido como. E vai colocar a equação do plano, que no caso vai ser x, um dado ponto, P, por exemplo, é um lambda 2 vetor U mais um lambda 3, pode ser? Vetor V. E aqui vai ser um U2 também. Para lambda 2, lambda 3 pertencente aos reais. Onde teremos que o vetor normal do plano vai ser exatamente o quê? Bom, o vetor normal do plano é o produto vetorial entre os vetores diretores das duas retas do plano, né? Então vai ser o produto vetorial U2 e V, tá? Isso aqui vai ser o vetor normal do plano. É o vetor normal de π. Ok? Então, e a gente vai colocar agora, aqui que vem a diferenciação. Aí tá pegando o quê? Posições relativas entre reta e plano. E o que significa isso, posições relativas? Você já deve saber, ou não, posições relativas é sempre... você já deve saber porque a gente trabalhou isso com reta, né? Ponto e reta. Ponto e reta, reta e reta, já trabalhou isso sim. Mas você deve saber que é a seguinte coisa, posições relativas é o quê? Se eu te dou uma reta e te dou um plano, como eu estou dando aqui, você vai ter que determinar a posição dessa reta em relação ao plano. Então, será que um em relação ao outro tem alguma relação? Será que essa reta ela passa pelo plano? Será que essa reta está contida no plano? Será que essa reta está onde no espaço? Em relação ao plano. E é isso aqui, posição relativa entre reta e plano. Então, a gente vai tomar o primeiro caso. Bora ver, como eu disse, uma reta que ela vai passar pelo plano, mas não inteiramente ela está contida no plano. Bora imaginar que essa reta é a parte do espaço tridimensional onde ele está, né? No E3 ali, ela é um ponto de cima, ela vem de cima meio que para baixo e e passa pelo plano. Então ela passa por alguns pontos do plano ou um único ponto do plano. Então essa reta é a reta transversal, né, que a gente fala, que é uma reta que ela passa assim, ó. A gente representa ela da seguinte forma, assim, ó, como se tivesse um plano aqui, né? E ela toca em um único ponto. Bora imaginar como ela tocasse em um único ponto, ou seja, algo assim, né? Bora imaginar essa reta. Essa é a reta transversal. Então, a reta transversal se e somente se... Bom, agora vamos ver as condições. Ele vai ter que criar uma condição para que essa reta, em relação ao plano, ela realmente seja transversal. E o porquê diria que essa reta é transversal? Eu vou imaginar que ela está cortando assim diretamente, tá? Para lá. Ó,
Se a gente pega o vetor normal do plano, imagine que o vetor normal do plano está aqui, pega um vetor normal do plano, e eu tenho o vetor diretor dessa reta, né? Vamos imaginar que o vetor diretor dessa reta está aqui. Veja que esse vetor diretor da reta, que é U, né? É paralelo ao vetor normal do plano. Se é paralelo, significa dizer que eu pegar o produto escalar entre o vetor U, que é o vetor diretor da reta, e o vetor normal, que é o vetor normal do plano, né? O produto escalar entre eles não pode ser zero, tem que ser diferente de zero, né? E isso se dá exatamente pelo quê? Os vetores serem paralelos entre si, né? Serem linearmente dependentes. Então, uma das condições dessa reta e o plano é o quê? É o produto escalar entre o vetor diretor da reta e o vetor normal do plano ser diferente de zero. Isso já determinaria o quê? Já determinaria que esse tipo de reta, ela não é uma reta que passa, que está contida no plano, ou ela passa assim pelo plano, né? Não, ela é uma reta, exatamente, ela pode estar na oblíqua, ou seja, não forma 90 graus, então é a mesma condição. Até aí tudo bem, faz sentido, né? Faz sentido. Isso aqui significa dizer o que, pessoal? Se eu tenho isso que determina essa reta em relação ao plano, eu teria exatamente falando o que? Que se eu pegar exatamente o vetor diretor da minha reta, trabalhado, o vetor U, pegar os vetores contidos do plano aqui, ó, eles teriam que formar uma base, né? Porque se o vetor normal é obtido mediante o produto vetorial de dois vetores, vou pegar U e V, aqui é U2, mas enfim, vetor U2 e V, ele é obtido mediante isso, ele é o produto vetorial disso, e o vetor normal é ortogonal a isso, então o vetor, por esse vetor ser paralelo ao vetor normal, então ele vai ser ortogonal também aos vetores U2 e V, que seriam os vetores do plano. Então necessariamente formariam uma base, né? Formaria o espaço vetorial, pois seriam sistemas geradores desses vetores, e também, por sua vez, esses vetores eles seriam linearmente independentes, né? Então é exatamente isso que eu quero. Então equivale a dizer que beta é um conjunto de vetores, que é o vetor U, U2 e V, é LI, ou seja, linearmente dependente. Certo? E se é linearmente dependente, se eu fizer exatamente o determinante das matrizes coordenadas de vetores, teria que ser diferente de zero. Perfeito, pessoal? Então temos aqui a posição relativa entre reta e plano, e faz o total sentido, né? A interpretação geométrica a gente já fez, né? Eu vou deixar aqui desenhado para vocês entenderem certinho, né? Vou pegar essa reta, como ela estivesse na oblíqua. Vou pegar o vetor normal ao plano. Pegar o vetor diretor dessa reta. Então, a gente vai ter exatamente esses vetores aqui. E eu sei a seguinte coisa. Aliás, aqui tá meio mal feito. Tem que ser reto mesmo aqui. Vou tocar só um único ponto. E esse vetor e o vetor normal do plano serem paralelos. Aqui é o vetor diretor da reta, né? Aqui é o vetor normal do plano, vetor diretor da reta, U. Então, eu consigo exatamente fazer isso daqui, né? Certo? É uma representaçãozinha aqui que eu fiz. Acho que fica legal. Aí aqui é lambda U2 e aqui é um lambda 2V, né? V2. Lambda 2V. Sacaram a ideia? Beleza. Então, beleza. Essa é a primeira coisa, primeira posição que nós temos. Dada uma reta, essa reta seria transversal se exatamente a gente calculasse e resultasse nisso aqui. Agora a reta, ela pode ser paralela ao plano, né? Ela pode estar meio que em cima, assim, do plano, paralelo a ele, né? Por exemplo, assim, paralelo ao plano. Então, bora determinar isso? Para isso, como eu disse, eu só vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V e alterar algumas coisas, porque são poucas coisas que a gente altera. A gente permanece com o mesmo enunciado, né? Quase. Só vai alterar a definição, né? Essa definição 6.3.2. Eu vou permanecer com tudo isso aqui.
Então a reta é paralela. Se e somente se, e eu vou apagar essas condições aqui, e a gente vai tentar fazer uma representação geométrica para entender o que faria, qual item faria a reta ser paralela e o porquê. Bora lá. Eu tenho um plano π dado e eu teria aqui a reta paralela ao plano, certo? Bom, se a reta é paralela ao plano, ela pode estar assim, né? Meio que paralela ao plano. Eu teria o vetor normal do plano. A gente sempre percebe que a gente sempre define as posições relativas em relação ao vetor normal do plano, né? Por isso que é muito importante o vetor normal do plano. Então veja que esse vetor normal do plano, essa reta paralela, o vetor diretor dela está meio que assim, né? O vetor diretor dela. Eu vou chamar esse vetor diretor de... chamei de U, né? Pelo enunciado. Então veja que eu consigo fazer exatamente a seguinte coisa. Eu consigo pegar e projetar esse vetor U para dentro do plano, já que é paralelo ao plano. Então ele estaria mais ou menos assim, ó, lambda U, né? Então veja que seria ortogonal também. Então o vetor, a gente teria que o produto escalar entre o vetor diretor da reta e o vetor normal do plano teria que ser igual a zero, tá? Ou seja, teria que ser ortogonais. E a base beta ser linearmente independente, ainda assim, como a gente viu, né? Beleza, até aí tudo bem, né? Então a gente determinou duas coisas: a reta ser paralela ou a reta ser transversal ao plano, né? E a gente tá vendo aqui posições relativas entre reta e reta. E essas são as únicas posições relativas que a gente encontra. Porque, veja, dado um plano, ou a reta passa pelo plano, ou a reta ela não passa pelo plano. Ou a reta é transversal ao plano, onde eu teria essas possibilidades, né? Eu teria essas possibilidades para a reta, ou a reta ela é paralela ao plano, né? E a reta paralela ao plano, eu poderia deixar ela e projetando ela como fosse dentro do plano também. Beleza, então isso aqui são as formas de determinar exatamente, dado uma reta e dado um plano, as posições de relação da reta para o plano. Tá bom? Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus.